Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9. Verso 8 e 9 de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E vamos ler também Romanos capítulo 8, verso 28. Nós lemos em Isaías que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. E Romanos 8, 28, que é um texto muito conhecido, nos diz assim a palavra de Deus: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Podei-vos assentar, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes de orarmos, vamos meditar na palavra de Deus e ver o que Deus quer nos ensinar nesta noite. O tema da mensagem, o assunto é o agir de Deus. O agir de Deus. Nós sempre imaginamos, calculamos, projetamos a maneira e a forma que gostaríamos que Deus agisse ou trabalhasse em nossa vida. A gente sempre nós fazemos os nossos cálculos, as nossas matemáticas, nós fazemos os nossos planos e na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso entendimento, nós imaginamos que Deus, Ele vai agir exatamente como a gente pensa. E vamos aprender que não é assim. Deus não trabalha segundo as minhas matemáticas. Deus não trabalha segundo as suas matemáticas, porque nós lemos em Isaías que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Às vezes imaginamos que Deus virá por essa direção para nos trazer o livramento e Deus vem por esta. Às vezes imaginamos que Deus virá por essa direção e Deus vem pela outra. Por quê? Não procure lógica no modo de agir de Deus. Não queira procurar lógica. Não queira fazer os seus cálculos e imaginar e pensar que Deus vai obedecer aos seus cálculos, aos meus cálculos. Porque o modo de Deus agir não tem lógica. Não tem lógica humana. Um prédio igual a esse, por exemplo, se faz primeiro a fundação. Faz-se a fundação e em cima da fundação se constrói o prédio. Para dar o quê? Sustentabilidade. Então, na lógica, começa a se construir na fundação. Mas às vezes, irmãos, na nossa vida, Deus começa a construir de cima para baixo. A gente pensa assim, mas como é que é isso? Não faz sentido, não tem lógica, mas é exatamente isto. O modo de Deus agir, a gente nunca vai entender, nunca vai compreender. Então, não procure lógica no modo de Deus agir. Talvez você esteja enfrentando uma situação
Nós estamos enfrentando uma situação que começamos a fazer os nossos cálculos, as nossas matemáticas, e imaginamos que será daquela forma que Deus vai agir. Só que não é assim que funciona. Talvez você está numa luta tão grande, mas tão grande, e que você já não está entendendo nada do que está acontecendo, e você já não sabe mais o que fazer, e você às vezes com aquela indagação, mas e Deus? Cadê Deus? Deus continua no trono. Deus continua sendo Deus. É porque às vezes nós imaginamos que Ele vai agir da forma que pensamos. Então não procure lógica no modo de Deus agir. Aquilo que para você, para nós, parece que está dando errado, na verdade para Deus está dando certo. Aleluias. Aquilo que às vezes parece que está dando errado, parece que não vai funcionar, que não vai fluir, que a gente não entende, não compreende, às vezes isso daí é a nossa lógica, é o nosso modo de ver, mas na verdade para Deus está dando tudo certo. Porque a Bíblia nos ensinou aqui em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem, para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Isso daqui é Bíblia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos diz isto. Então Deus, Ele nunca vai agir da forma que imaginamos, nunca. Temos o exemplo, por exemplo, de Naamã. Abra sua Bíblia, 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Verso 11 e 12. Porém, Naamã muito se indignou, porque Naamã era leproso. Naamã era leproso, tinha uma doença. Então diz o verso 11: porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. É o cálculo dele, é a matemática dele, é o pensamento dele. Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, o homem de Deus sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar da lepra, e restaurará o leproso. Então isso daqui é a matemática de Naamã. É a forma que Naamã imaginava que Deus ia agir, que Deus ia fazer. Aí no verso 12 diz assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Porque aí no verso 10 diz assim, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, que é no rio sujo. Lava-se 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então ele voltou indignado, porque ele falou assim: existem outros rios mais limpos, existem outros rios melhores, que eu podia me lavar naqueles rios, ou mesmo o homem de Deus poderia chegar em mim e tocar na minha pele e curar a lepra. Agora ele me manda mergulhar num rio sujo, ele me manda mergulhar neste rio. Então ele voltou indignado. Sabe por quê? Deus, Ele não trabalha segundo as nossas matemáticas. Talvez você está enfrentando um problemão, e você está pensando que Deus vai agir de uma maneira, mas na verdade Deus já está agindo de outra maneira. Aleluias! É igual quando eles estavam para atravessar o Mar Vermelho. Diz o texto que
Quando Moisés ali toca nas águas, o mar não abriu daqui para lá. Aleluias, glória a Deus. O mar veio abrindo de lá para cá. O milagre veio de lá, não veio daqui, de onde eles estavam, porque Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Nós é que precisamos da nossa parte ter fé. É por isso que a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Enquanto eles estavam lá na água, lá Moisés tocando lá, o mar já estava abrindo de lá para cá, um milagre já estava acontecendo. Aleluias! O milagre já estava acontecendo. Então ele ficou indignado. Naamã, ele fica indignado porque ele queria que Deus agisse segundo os seus pensamentos, segundo as suas matemáticas. Aí no versículo 14, quando ele obedeceu, diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de uma criança ou de um menino, e ficou purificado. Mas o milagre não aconteceu da maneira que Naamã queria. Me mandar mergulhar, por exemplo, contextualizando, no Rio Paraibuna. Vamos piorar um pouco mais a situação, no córrego que corta aqui o nosso bairro aqui, que é o esgoto a céu aberto. Me mandar mergulhar aqui. Eu tenho piscina na minha casa, eu tenho uma fazenda, porque Naamã era homem de posses. Eu tenho uma fazenda que tem lagos lá, que são águas limpas. Me mandar mergulhar aqui é porque Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e os caminhos de Deus são mais altos. Deus nunca vai agir conforme a sua matemática e nem conforme a minha matemática. Mas isso não quer dizer que Deus não está agindo a seu favor. Isso não quer dizer que Ele não está agindo. Então aqui é um exemplo de que não devemos procurar lógica nas formas, nas maneiras que Deus trabalha, do agir de Deus. No Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 6, diz assim a palavra de Deus, capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: tendo aqui é a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Olha como foi o agir de Deus na vida desse cego. O verso 6 diz assim: tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Não tem lógica. Ele quer enxergar. Alguém chega e cospe no chão, faz lodo e passa nas vistas. Não tem lógica. Não faz sentido. Não procure lógica, não procure sentido. Acredite, porque o milagre quando ele acontece, milagre não se explica, não tem como explicar milagre. Aleluias! Não tem como explicar o modo de Deus agir, porque por isso que Ele é Deus, por isso que Ele é soberano. Verso 7: e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Aleluias! Foi, pois, lavou-se, e voltou vendo. Olha só. Talvez poderiam pensar em tantas outras coisas. Talvez uma pessoa na área da medicina, que já existia, não era tão avançada quanto hoje, talvez de qualquer outra forma, mas cuspir, fazer lodo e passar nos olhos. Olha, irmãos, quero dizer uma coisa: Deus quer nos mostrar que Ele nunca vai chegar para realizar um milagre na nossa vida da forma que a gente imagina.
Deus não é previsível. Aleluias! Deus não é previsível. Deus é imprevisível. Aleluias! Deus é imprevisível. Você pensa que vai chegar de uma forma, ele chega de outra. Não tem como prever a forma que Deus trabalha. Mais um exemplo que nós temos é Lázaro. Lá em João capítulo 11, depois você lê em casa, as irmãs mandaram avisar a Jesus que aquele a quem amas estava enfermo, para a morte. Aí ele falou assim, tudo bem, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Eles esperavam o quê? Que na mesma hora, porque a Bíblia fala que Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria, e era amigo deles. Qual é a lógica? Assim que chamá-lo, ele vai no mesmo instante resolver o problema. Não foi assim. Aí depois de 4 dias, ele chega, disseram assim, Lázaro já cheira mal. Depois de 4 dias já havia morrido. Aí Jesus chegou e realizou o milagre. Porque Deus, irmãos, não procure lógica no modo de agir de Deus. Não procure compreender como Deus vai agir. Não procure entender como o milagre vai acontecer na sua vida. Só creia que o milagre vai acontecer. Acredite que o milagre vai acontecer. Acredite, creia. Mas sem procurar lógica, sem procurar compreender, entender, porque não conseguimos compreender Deus. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Não tem como compreender. A nossa parte, é por isso que a fé é um dos pilares da vida cristã, é uma das bases da vida cristã, passa pela fé. A minha vida, a sua vida, passa pela fé. É pela fé que nós conseguimos manter a estrutura da vida cristã. Um dos pilares é a fé, que sem ela é impossível agradar a Deus. Outro exemplo também, em Juízes, capítulo 7, tem aqui uma situação também que Deus ele chega de uma forma totalmente diferente para resolver o problema. Ele não chega de uma forma previsível. Não tem como prever a forma que ele vai chegar e resolver o problema. No capítulo 7 de Juízes, versículo 1 e 2 diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham um arraial dos midianitas. Midianitas aqui é inimigos. Tinham o arraial dos inimigos para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. Versículo 2: E disse o Senhor a Gideão, olha como que Deus começa aqui a desconstruir os pensamentos humanos. Ele começa a desconstruir os pensamentos do homem, porque os midianitas eram os inimigos. Aí no versículo 2, disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão. Muito é o povo. Agora olha só, se estamos indo, um pensamento lógico e rápido, se estamos indo para uma guerra, o que a gente imagina, pensa? Eu preciso me armar melhor, eu preciso me preparar melhor, eu preciso aumentar o meu exército, eu preciso ter mais guerreiros, eu preciso ter mais pessoas à minha disposição para guerrear. Aí Deus chega e diz que muito é o povo. Já começou a desconstruir os pensamentos do homem. Muito é o povo, para que eu te dê os inimigos. Então Deus disse a Gideão: Este exército está muito grande, tem muita gente aí. Aí no versículo 2, na parte B, ele diz: A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Tem muita gente aí,
se vocês lutarem e conquistarem, irão dizer assim: a minha mão me livrou, o meu exército, eu fui suficiente, a minha mão me livrou. Então, porque os seus homens vão ficar orgulhosos e dizer: fizemos isso tudo sozinho, e esquecerão de mim. Então Deus começou a dizer: tem muita gente aí. Aí o texto continua, o versículo 3, a parte A: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde, medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então Deus começou aqui a fazer uma seleção, e nessa seleção, o exército de Gideão, ele iria diminuir. É por isto que quem é de Deus, não podemos andar por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Aleluia! Porque às vezes a situação ficou difícil, às vezes o quadro mudou, o cenário é negro, o cenário é de luta, o cenário é de perda, o cenário é de enfermidade, o cenário é de confusão. Então não podemos andar por aquilo que estamos vendo, eu preciso andar por aquilo que eu creio em Deus, então eu vou caminhar, eu vou avançar, eu vou prosseguir. Porque aqui, irmão, Gideão, ele ia recuar, diminuiu o exército, É aquela notícia que a gente tem, que a gente não queria, aquela notícia que ninguém esperava e recebe. Então não podemos andar por isto, não podemos andar por aquilo que estamos vendo, no sentido de que isso vai nos desanimar, nos paralisar. Então Deus começa a fazer uma seleção. O verso 3, a seleção. Deus disse: faça o seguinte anúncio: quem for covarde e medroso, que volte para casa. Aí no verso 3 mesmo, a parte B, diz assim o versículo: então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Já seria difícil enfrentar os midianitas com 32 mil, então preste atenção. Aí agora, 22 mil voltaram. Não tem lógica, não faz sentido, mas é isso mesmo, não tem lógica, não faz sentido, mas o que Deus vai fazer na sua vida, ninguém vai entender, ninguém vai compreender, porque não tem lógica, não faz sentido, mas Ele faz porque Ele é Deus. Aleluia! Ele faz porque Ele é Deus, mesmo sem lógica, mesmo sem fazer sentido. Aleluias! Alguém vai dizer assim: mas não tem lógica. Mas é isso mesmo, não tem lógica não. Deus que eu sirvo não tem lógica, não tem sentido as coisas que Ele faz em relação a milagre, em relação a prover aquilo que precisamos. Então ficou 10 mil. Aí a situação foi só piorando. Aí não parou por aqui não. Voltaram um monte de covardes e medrosos. No versículo 3, na parte B, nós já lemos, né? Então voltaram no povo, e 22 mil ficaram. 22 mil homens covardes e medrosos voltaram para casa, e restaram 10 mil. Sabe, todos aqui sabemos, entendemos aquela notícia que não gostariam de receber, aquele telefonema que não gostaríamos de receber. Alguém fala alguma coisa: poxa, mas nossa, me piorou mais ainda a situação, o quadro está difícil, na família, financeiramente, com filhos, na saúde, e às vezes, igual Jó falou certa vez, ele falou assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então a gente começa a ver que a situação vai se desconstruindo. A situação diante de nós vai se desconstruindo. Mas lembre-se do que falamos no início aqui: não procure lógica no modo de agir de Deus. Não procure lógica.
no modo de agir de Deus. Porque talvez você está vendo a sua situação se desconstruindo, se desfazendo. Aí no versículo 4, capítulo 7, verso 4, disse o Senhor ao Gideão: ainda muito povo há. Aí, irmãos, misericórdia, 32 mil já é difícil. Tem 10 mil e Deus fala assim: muito povo há. Faze-os descer as águas, e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo? Esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Então Deus disse a Gideão: ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Lembra de Isaías que nós lemos? Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. A gente não compreende, a gente não entende, mas Deus continua, aleluia, sendo Deus. Deus continua trabalhando, Deus continua agindo, Deus continua no controle, Deus continua na direção. Aleluias. Ainda tem muita gente. Desça com eles até a beira da água, para que eu faça a última seleção. Quando eu disser, este vai com você, ele irá. Quando disser, este não vai, ele não irá. Aí o versículo 5 diz assim: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então aquele que levar a mão na água e trazer aqui, está ali bebendo a água, mas está vigiando também, separe. Agora aquele que chegar lá e mergulhar, e enfiar a cabeça dentro do riacho, separa também. Mais uma seleção. Aí no versículo 6 diz assim a palavra de Deus: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos para beber água. Então Deus... foram 300 os homens que lamberam a água tirada com a mão. Os demais se ajoelharam para beber. Então aqui, irmãos, Deus desconstruiu toda a lógica humana. Aqui desconstruiu toda a lógica humana. Aqui Deus, Ele desfez por completo o raciocínio humano. Agora com 300 homens. Aí, com esses 300 homens, no versículo 7, Deus diz assim, a palavra diz: e disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, aleluias, e darei os midianitas, ou os inimigos, na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Então Deus disse a Gideão: eu vou usar os 300 homens que lamberam a água do riacho para libertar o povo. Os midianitas serão entregues nas mãos deles. O restante do povo pode voltar para casa. Então agora com 300 homens, Deus fala assim: agora eu vou dar a vitória. Está vendo, irmãos? Não procure lógica no modo de agir de Deus. Talvez está desfazendo um monte de coisa ao seu redor. Talvez está se desconstruindo um monte de coisa na sua família, no seu casamento, na área da saúde, na área financeira. Talvez tenha um monte de coisa acontecendo na sua vida. Mas entenda uma coisa:
Entenda uma coisa: você serve a um Deus que tem todo o poder, você serve um Deus de milagres, você serve um Deus que criou o céu, criou a terra, você serve um Deus que dá ordem para o mar, você serve um Deus que dá ordem para o vento, você serve um Deus que é todo poderoso, e Ele está com você nessa situação que você está enfrentando. Você não está sozinho, você não está abandonado, Deus está com você. E como Ele é imprevisível, aleluias, a qualquer momento um milagre acontece, a qualquer momento a bênção acontece, contrariando toda a lógica humana, todo pensamento humano, todo raciocínio humano, tudo que o homem conhece, tudo que o homem sabe. Quando Deus começa a agir, cai tudo por terra, porque Ele é Deus. Aleluias, aleluias. Deus vai além. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Deus é Deus. Com esses 300 eu vou dar a vitória. Aí agora nós estamos encerrando para orar. O versículo 12, capítulo 7, verso 12, diz assim: olha só o tamanho do inimigo. O inimigo não era pequeno, não. O inimigo era grande. O problema era grande. Aleluias, o problema era grande. Aí diz aí o versículo 12: e os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos. Ou seja, em multidão, era uma multidão de inimigos, era uma multidão de problemas, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Ou seja, era em multidão, irmãos, o problema era grande demais, era uma multidão de problemas, era uma multidão de inimigos, aleluias. Aí Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir, Deus começa a desconstruir todo o pensamento do homem, toda a lógica humana. Ao invés de Deus aumentar o exército, Deus diminui o exército, e agora diz assim: com esses 300 eu vou dar vitória. O que Deus quer nos ensinar aqui? Com aquilo que você tem, Deus vai te dar vitória. Deus usa aquilo que você tem, Deus usa o pouco que você tem. É pouca fé, Deus vai usar essa pouca fé que você tem. A sua confiança está quase indo embora, mas ainda há confiança. Deus vai usar essa confiança que você tem. Deus é Deus de milagre. Aleluias. Era multidão os inimigos. Aí em casa leia todo o capítulo 7 de Juízes. Aí do verso 16 ao verso 25 diz que Deus deu vitória a Israel, contrariando toda a lógica humana. Aleluias. 300 homens. Olha assim olha para as montanhas, para os vales, são inumeráveis os inimigos, os seus carros, é muita gente. Então não tinha lógica 300 homens vencer um exército. Não tem lógica pensando do lado humano, mas quando nós lutamos com Deus do nosso lado, irmãos, agindo Deus, quando Deus quer agir, agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir o mover de Deus? E Deus deu vitória para eles. Deus não trabalha de acordo com os nossos cálculos e com os nossos pensamentos. Amém, irmãos? Deus não trabalha de acordo com os nossos cálculos e nem de acordo com os nossos pensamentos. Deus, Ele vai além. Talvez você esteja imaginando que Ele virá de cá trazendo uma bênção para você. Aí quando você está olhando para cá, a bênção está chegando lá de cá, ó. A bênção está se aproximando de você, você olhando para lá, e a bênção está chegando pelo outro lado. Porque Deus, irmãos, Ele não procure lógica no modo de agir de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.
Que Deus te abençoe. A nossa oração é que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. Por mais difícil que seja a situação que estamos enfrentando, que estamos passando, entenda uma coisa: não procure lógica. Talvez está dando tudo ao contrário na sua vida, mas não quer dizer que Deus não está trabalhando em seu favor. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lhe convido a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, Naamã, ele tinha um pensamento, ele tinha um cálculo de que o Senhor enviaria o seu servo para tocar na sua pele e curá-lo, ou mandar que ele mergulhasse nos rios mais limpos. Mas o Senhor, meu Pai, não tem como saber o modo do Senhor agir. O Senhor manda ele mergulhar num rio, que no modo de ver de Naamã era um rio sujo, um rio poluído, mas ele mergulhou e o milagre aconteceu. A tua palavra nos diz que o Senhor, que Jesus cuspiu na terra, fez lodo, fez o barro, passou nos olhos de um cego que queria enxergar, mandou ele lavar e ele voltou a enxergar. A tua palavra nos diz que as Maria e Marta mandou avisar que Lázaro estava doente para morrer, e o Senhor disse que aquela doença não era para a morte, e o Senhor, depois de 4 dias, chegou lá e operou um milagre, porque o Senhor nunca age segundo os meus cálculos, mas segundo a sua vontade, meu Pai. Aqui com Gideão, meu Deus, um exército de 32.000, o Senhor reduziu esse exército para 300 homens, e com esses 300 homens, o Senhor deu vitória para Gideão. E nesta noite a minha oração, meu Pai, é que o Senhor faça o mesmo na minha vida, é que o Senhor faça o mesmo na vida deste irmão, é que o Senhor faça o mesmo na vida desta irmã. Ah, meu Deus, talvez ele não está entendendo nada, talvez ela não está entendendo nada, talvez não estão compreendendo nada, mas nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, venha desconstruir todos os nossos pensamentos, todos os nossos cálculos, porque a nossa vida, na verdade, ela está nas tuas mãos. É o Senhor quem controla, é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá vida, é o Senhor quem tira a vida, é o Senhor que é Deus. Então eu lhe peço, meu Deus, faça isso na minha vida, faça isso na vida deste irmão, desta irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Entre com providência, realize o milagre, meu Pai, traga resposta para essa pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. É o que nós oramos, meu Pai, e lhe agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, glória a Jesus.